Não, você... Aí, se der preservado, aí você corta. Fala pessoal, bem-vindo a mais um podcast Chutando a Caixa e eu sou o Fonte. Eu sou o Cadu. E hoje a gente tá aqui com uma convidada super especial, uma amiga pessoal nossa, é a Aline. Se apresenta Oi, aí, Aline. gente! Tudo bem? Meu nome é Aline, tenho 39 anos, sou amiga dos meninos já há muitos anos e hoje eles me convidaram aí pra gente ter um bate-papo aí a respeito de uns assuntos polêmicos e tal. E aí né? chama alguém que é de departamento Exatamente. pessoal. A Aline trabalha no departamento pessoal. Quantos anos já, Aline? Ixi, muitos anos. Acho que meu primeiro emprego com departamento pessoal foi em 2007, por aí. Eita. É Então, muito tem tempo. muitos anos e ela também é empreendedora, já começou a fazer algumas coisas aí. Exatamente. Temos uma profissional de gabarito hoje para poder dar dicas para Mais todos que gabarito que a querem gente, né? chutar a caixa profissionalmente. Mas vamos lá. Então vou falar o tema, já tá escrito aí no título, mas é 5 coisas que eu odeio na CLT. Então são coisas bem polêmicas mesmo. Polêmico. Eu fiz aqui uma pré-pauta, não compartilhei muito com eles, pra gente deixar bem natural essa conversa e as opiniões podem divergir aí. E o primeiro item que eu coloquei, a gente não vai enrolar aqui, só se inscreve aí no canal, se inscreve aí segue a gente na onde você estiver escutando esse podcast. O primeiro item que eu coloquei aqui foi horário fixo de trabalho. Eu pelo menos não gosto disso na CLT, e coloquei uma subcategoria, também o escritório fixo da empresa. Vamos começar com a Aline primeiro, o que ela acha desse item. Vamos lá. É a minha opinião pessoal, tá, galera? E é muito polêmico isso, porque tem muita gente que se encaixa ainda dentro do CLT, mas, Sim, né, a minha opinião e aqui é o meu histórico aí profissional, né, o atual momento que eu tô passando agora, né? Então, na verdade, assim, esse é o ponto principal pra mim. Tipo, horário, eu sou péssima com horário, eu não produzo sob pressão de horário e, assim, muita gente que vai assistir isso aqui vai ver. E, tipo, eu sou muito ruim com horário. Até os meus próprios amigos podem dizer. E, assim, a vida toda, a gente sabe que CLT, você provavelmente tenha que cumprir um horário, né? E é medido por isso, né? É medido por isso, né? A sua produção é medida pelo horário que você faz. E aí, você vê um modelo pra você, melhor, um modelo de horário flexível ou não ter horário? Hoje pra mim, né, eu inclusive estou saindo do formato CLT, né, é minha última semana, uhul! Aê! E eu tô saindo do Chutando a formato... caixa. Liberta. Chutando a caixa. E assim, na verdade, é uma coisa que funcionou durante um bom tempo, né, só que assim, a gente chega numa fase que, assim, você já não produz mais só por aquele horário que você tá fazendo, né? Você tá condicionado àquele horário e de repente não é dentro daquilo que você vai ter uma produção. Sim. Então, Eu sou muito da noite. eu também. E normalmente exato. você não tem horário fixo à noite, né? Assim, Não. a não ser que seja plantão, essas Não. coisas. E aí, nesse item ainda tem um subitem que é o escritório fixo da empresa. Eu queria perguntar antes pra você, Aline, que você já é da área, a CLT hoje não permite que a gente trabalhe fora do escritório sem um contrato específico, né? Como que é isso hoje? Hoje o que Mesmo acontece, né? A pós-pandemia. lei, ela tá mudando um pouco em relação a isso, né? Até porque por conta da pandemia, né, de toda essa história nossa aí, dessa aceleração histórica, né, por conta da pandemia, então a gente tem aí algumas coisas que estão sendo adaptadas na CLT, alguns puxadinhos aí que eles estão fazendo em relação ao home office. Mas hoje, assim, é um puxadinho de lei, né? Vocês sabem que toda CLT, toda lei tem um puxadinho. Eita! É uma súmula aqui, é um negócio ali, é uma medida Nossa. provisória que depois vira lei, não vira lei, então tem um monte de coisa aí. Mas, assim, o Brasil tá se adaptando, né, à questão do home office, mas, assim, a passos muito devagar, né? A gente não tem uma cultura, né, estabelecida aí no Brasil a respeito de home office. Então a gente tá caminhando, eu acho, mas assim, dentro do CLT é bem difícil, né? Algumas empresas hoje já estão enxergando essa questão de que o funcionário produz talvez mais, ele tem mais tempo porque não perde dentro do ônibus, do metrô, a gente tá falando aqui em São Paulo, né, no caso. Mas eu acho que todas as grandes cidades aí do Brasil têm esse problema de trânsito, né? Exatamente. Eu acho que assim, na real, quando a gente tá falando sobre os pontos que a gente não gosta na CLT, a gente coloca a questão física e tempo, é mais porque você acaba tendo que se condicionar ao que uma empresa está te oferecendo e isso acaba sendo acima do que você gostaria de fazer, sua produtividade, algo que é muito pessoal. Então, assim, você vende o seu tempo, você vende, realmente, você assina uma carteira, você está assinando um contrato, você está aceitando essas regras
Então, por isso, pode ser algo que te incomode tanto, que não nos incomode tanto, né? Mas quem tá no jogo com essas regras, tem que jogar. Se você Sim, claro. não tem o que você fazer, né? Não adianta você ser CLT e ser revoltado, falar, então vou entrar atrasado mesmo, eu vou fazer o meu horário Você aqui. vai levar na cabeça. Chefe, eu vou trabalhar à noite, fica tranquilo que à noite eu faço. Experiência própria. Então assim, né, só pra também deixar bem claro aqui, que se você tá jogando essas regras do CLT, você deve cumpri-las da melhor maneira. Exato. Se você está insatisfeito, então bora lá, vamos montar um plano. Vamos ouvir chutando a caixa pra ver como a gente vai. Exatamente. E tem muita gente que gosta dessas regras, que gosta de ter Sim, uma gente que gosta, funciona né? super bem. Gosta de dar 18 horas, jogar a caneta, acabou, amanhã eu vejo, não me incomoda mais. Então são os dois lados da moeda. Sim. E eu acho que a questão realmente é essa. A gente não tá falando que é certo ou errado, mas é o que incomoda a gente que tá do outro lado aí, né? Do que não se adapta a essas regras e acha que pode ser mais produtivo sem elas. Sim. Aí já vou passar pro segundo item aqui, mas se quiser depois falar mais uma coisa, trabalho com rota pré-definida ou pré-moldada. Eu acho que isso te engessa um pouco. Eu acho que quando você entra numa função CLT, já tem o que você espera daquela função. E às vezes você tenta, as empresas falam para você ser criativo, para você ser proativo, mas quando você vai fazer isso na prática, em muitas empresas isso é visto até como um mau exemplo, né? Eu não sei se vocês têm essa percepção, se vocês concordam com esse ponto ou não. Aí eu vou começar pelo Cadu dessa vez. Fala aqui no microfone, Cadu. Eu ia falar o seguinte, o que você muito ouve quando você quer fazer algo novo aqui a gente sempre fez assim, aqui sempre foi dessa maneira, então tenta inventar. E depende da área, claro, né? Eu trabalho com marketing, então no marketing era um pouquinho, você tem mais liberdade de criação e de propor ideias, mas eu via que quando eu ia para uma outra área pedir algo do tipo, né? Mais burocrático. Esquece. As outras áreas são muito mais engessadas, então depende da área que você tá, vai ter essa dificuldade. Eu acho que com isso também vem muito a responsabilidade que você como CLT assume, então você tem que fazer algo novo, tem que tentar se destacar ali de alguma maneira. Só que você não consegue fazer isso por conta das regras da empresa, e aí você fica chateado, você começa a ter uma frustração, até o momento que você para de se frustrar e fala, então vou ser igual a todo mundo, sempre fui feito assim, assim serei. Não vou ter dor de cabeça. E aí você morre aquela sua parte criativa, morre aquela seu ânimo, morre toda a sua motivação e tá tudo bem, porque é isso mesmo que a empresa quer, entendeu? Que você seja assim, fica não na reclame. caixinha. Exatamente. E aí você se converte numa pessoa comum, né? Medíocre, que a gente fala que é mediana, né? Não é medíocre não é negativo, pejorativo. Exatamente. É medíocre. Então assim, eu acho que a empresa mina a sua criatividade pra você ser mais um igual. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E você, Eline, o que você acha? Então, eu acho que essa é um dos motivos, né, que fez eu pensar talvez aí um pouco nessa questão de sair, né, do CLT e chegar num acordo, de repente, com o meu chefe, né, com a empresa, porque, assim, a gente é CLT e você acaba ficando dentro de um comportamento que é condicionado, né? Você tem horário de entrada, você tem horário de almoçar, você tem horário de sair, de repente você tá ali num turbilhão de ideias, mas você tem aquele horário, você tem que parar ali, ou você tem que começar dali, então é bem difícil essa parte, né? Pra mim, eu acho que é uma das coisas, assim, a gente que é muito agitado, assim, a gente tem essa vida assim, você tá produzindo, a sua cabeça tá 24 horas aí pensante. Pra mim era muito difícil essa questão, né? Verdade. De você se adaptar e se limitar de repente, porque você tem algumas coisas que você pode fazer e tem algumas coisas que você se torna até evasivo quando você vai entrar dentro de uma área de outra pessoa, às vezes tentar ajudar de alguma forma, dar uma ideia, né? Então eu acho que isso, assim, é um ponto negativo na questão de que tem pessoas que, é o que a gente falou, tem pessoas que têm um estilo que permite que elas trabalhem dessa forma, elas são condicionadas. Não, pra elas tá tudo bem, né? Agora tem pessoas que eu acho que é o público maior aqui já do que é chutando a caixa, a gente vai falar só do nosso ladinho mesmo. Vamos puxar a sardinha. O público maior aqui, eu acho que as pessoas que já estão, de certa forma, incomodadas, né? E aí estão querendo aí sair, de repente. Então, assim, são pessoas já que geralmente já não estão se enquadrando mais aí nessa questão. E a gente quer criar outra coisa, né? Beleza, vamos pro item 3 aqui, que eu julgo ser uma coisa negativa, que eu odeio na CLT, que é a avaliação de desempenho linear e injusta dos empregados. Eu acho que é todo mundo posto nessa mesma caixa e todo mundo é avaliado igual, sendo que pessoas são diferentes. O que você acha, Aline?
Então, olha, assim, é bem relativo, né? Na verdade, pra mim, né? Na minha opinião, é bem relativo essa E questão você da é departamento avaliação. pessoal, né? É, Então, aqui temos uma pessoa... porque assim, você de repente tem muitas pessoas fazendo várias funções ali que são similares, e aí você tem essa avaliação que funciona bem, Funciona. né? Na Assim caixinha. como você de repente tem uma empresa super reduzida, com um quadro super reduzido de funcionários, e não faz sentido você avaliar todo mundo da mesma forma que você avalia ali um nicho só, né? Então isso pra mim é um ponto negativo nessa questão, porque de repente você tá avaliando um cara porque ele tá chegando na hora certa, e o outro que tá fazendo menos tempo tá produzindo melhor. Eu vou dar um Sim. exemplo aqui prático exatamente. e bem engraçado até. A gente tinha um funcionário na empresa que ele chegava todos os dias às 8 horas da manhã. Aham. E Exemplar. aí, super exemplar, é prático isso Vai ser aqui. promovido. Vai ser promovido. Na verdade, nem tá lá mais. Ele chegava às 8 da manhã, e aí quando era, 9 horas, isso aí, assim, ele chegava, tomava um café, ok, tudo bem. Aham. Só que aí ele abria o horóscopo, o Badu. Então ele ficava, tipo assim, de 8 até 10 horas, né? Produzindo. Fazendo toda essa produção inútil, É. né? E a empresa tá pagando, né? Não é Sim. isso que se fala do CLT. Não é fala- importante? Tá Não, lá, é né? importante tá lá. E aí, geralmente, quando eu chegava, porque eu era fora da caixa, eu sempre cheguei atrasada, gente. Em tudo. E abertamente. todo mundo- Abertamente. Meu chefe brigava comigo, até hoje ele está brigando. E aí, quando eu chegava, que ele falava, opa, chegou a chefe do departamento pessoal. Aí todo mundo, todo mundo Trabalhar. fechava, todo mundo, vamos Alt trabalhar. tab, alt tab. Alt Vamos tab, lá, gente. vamos lá. Muda a tela. Então, pra você ver, assim, uma comparação bem básica, assim, de que, nem sempre você tá cumprindo horário, você tá produzindo, né? Exatamente. Porque, de repente, o cara que chega lá 10 horas, ele pega lá no embalo e 10 horas ele trabalha, produz muito, sai 4, 5, mas, fez uma produção enorme, né? E isso, pra mim, é o grande ponto desse item, é que você avalia todo mundo igual injustamente, você desestimula aquele talento que você tem, né? Exato. Às vezes a pessoa é um talento que ela vai produzir em menos horas algo muito melhor, só que ela vai sair desmotivada e vai procurar outra oportunidade ou outra Sim. atividade pra fazer. O que você acha, Cadu, desse item? Eu acho que, gente, quando a gente pensa nessa questão, que ainda existem empresas assim, e bastante empresas, né? Muito. Dá vontade de falar, nossa, é tão, sei lá, anos 60, né? Aquela É. coisa de produção, de fábrica, chão de fábrica, que é super válido para quando você fala em produção, porque horas significam produção de fato, mas quando você vai para uma questão aí mais cognitiva, né? Que é de trabalho mental, e cada funcionário tem é biodiverso, né? Então a É. pessoa consegue produzir em horários diferentes e tudo mais. No final das contas, o conhecimento tá nisso, né? Em pessoas diferentes. Sim, é diversidade. E você trazer, né, podar tanto para trazer como um piso de fábrica, um chão de fábrica, eu acho muito antigo. É Assim, a um revolução pensamento industrial, que, né? Tá lá atrás. acho que assim, foge das empresas assim, claro, quem tem oportunidade, porque já passou. A gente tá na área da informação. E só uma coisa que eu quero deixar documentado aqui, tem um tema que eu tava pensando, se as empresas estão preparadas para a geração alfa, mas isso aí eu só tô colocando aqui para eu lembrar, depois a gente puxar essa pauta num podcast futuro. O próximo item que eu tenho aqui é perda de oportunidades, pelo engessamento mesmo das atividades e horários que a gente tem que seguir na CLT. Então você pode perder oportunidades pessoais e oportunidades até para a empresa. Vou começar pelo Cadu, se você tem algum exemplo ou o que você acha desse ponto negativo, esse ódio aí da CLT. Bom, primeiro ponto que eu acho que, como você tem que cumprir uma agenda que não é sua, né? Você vendeu seu tempo, então, meu amigão, vendeu, tá vendido, vamos cumprir lá. Você não consegue fazer outros trabalhos por fora se não for né, aquela questão do horário de trabalho ali. Então você vai ter que fazer à noite, vai ter que fazer de madrugada, que é ok, é normal, mas você acaba perdendo bastante oportunidade de, por exemplo, você quer abrir um negócio, você precisa resolver um negócio 2 da tarde, indo fisicamente lá checar um fornecedor que você quer revender um produto. Se você está numa CLT, você vai explicar como isso para o seu chefe, né? Não dá. Como que você fala, eu tenho que sair, eu tenho um médico, Aí eu tenho que conflito de interesse. vai ter que mentir. Então, assim, você acaba perdendo as suas oportunidades para aquilo que é o seu sonho, muitas vezes, né? Então, isso de forma mais prática falando. Agora, quando eu vejo a oportunidade que a empresa está perdendo, ela está perdendo profissionais que têm um espírito super empreendedor, que elas buscam isso hoje, né? De serem owners, para profissionais que não têm esse espírito, que vão querer fazer a roda igual sempre. Então, acaba tendo uma perda dos dois lados, creio eu, né? E você, Lívia? Eu acho assim. A gente tem aí essa questão, né, do que você tem que cumprir o horário, de repente você está dentro do CLT e aí você tem, né, esse cumprimento de horário que já te tira um pouquinho
desse poder de conseguir fazer algumas coisas alternativas, né? Porque, de repente, você entra às 8 da manhã, você tem que sair de casa às 6h30, 7 horas, né? Você já não tem um espaço ali de manhã para você fazer nada que seja inovador. Você chega em casa 8 da noite, morto de canseira, e, né? Então, assim, você já não tem nenhum gás mais pra... então, assim, eu acho que é difícil, né? Você... de repente conseguir se encaixar em uma oportunidade dentro de uma coisa que te condiciona, né? Se você for ver os itens passados, eles te podam ou definem o jeito que você tem que trabalhar. Esse item eu acho que é muito grave porque você perde coisas pessoais, né? Exato. Oportunidades de inovação. Que você vê assim, as grandes pessoas brilhantes do mundo inovaram, né? Então elas tiveram essa oportunidade. E a grande massa, a maioria das pessoas não tem como inovar porque a gente fica... Você fica meio que amarrado, né? É um exemplo pessoal até. Por exemplo, dentro desse período de pandemia, eu me redescobri, de repente, na área comercial, né? Sim. Eu fui um pouquinho para esse nicho para, de repente, ver se eu tinha um feeling aí, porque eu já estava tramitando uma ideia de uma nova carreira, né? Então, isso aí também me fez um bem, né? Você, de repente, perdeu um horário ali de CLT, né? De conseguir diminuir uma carga horária, então você consegue ter novas ideias, você consegue ter tempo. E geralmente isso te puxa para aquela que é a sua vocação, né? Você nem sabe que é a sua vocação, mas você vê, eu tenho um jeito ali comercial, eu gosto. E agora com esse tempo livre eu descobri isso. Tô fazendo por prazer, de repente. Na verdade, são tentativas também. Você pode não ser, mas eu você acho que eu gosto tentou, disso, mas né? eu tentei. Você tem mais flexibilidade para novas oportunidades. Perfeito. Eu vou passar para o último item aqui para não ficar tão longo. Aí se o pessoal gostar, comenta aí que a gente traz a linha de novo para destrinchar mais esse tema. Mas o último item, que eu acho que também é grave, é subordinação a chefes ruins, não líderes, né? Sim. E pessoas que você fala, por que eu tenho que fazer isso? Por que essa pessoa é desse jeito e ainda tem... Né, a visão da empresa tem que ser subordinada. E aí, como que lidamos com isso, né? Como que você vê, Lili? Começando por você. Essa parte é uma coisa bem complicada, né? Acho que é o principal problema, né, da empresa. É uma parte complicadíssima, gente, porque assim, nós estamos dentro de um grupo com muita miscigenação, você tem muitas culturas, muitas criações diferentes, muitas ideias surgindo ao mesmo tempo. E eu acho que, pra mim, né, isso é um dos pontos que qualquer chefe deveria ter, né? Puxando a sardinha pra minha área, claro, eu acho que todo mundo deveria fazer um curso de gestão de pessoas. Exato, né? Sim. Porque eu acho que a pessoa é o seu principal ativo dentro da empresa. Se você trata bem os seus funcionários, se eles podem ter abertura de ideias, né? São movidos a estímulo, então vai funcionar super bem. Agora, essa questão de subordinação pega um pouco, porque assim, o cara tá lá, ele é o dono, né? Ele já tem um ego bem maior do que qualquer pessoa. Então, de repente, ele receber uma ideia... Pra ele é muito difícil, né? Falar, nossa, quem é você na fila do pão pra estar me dando essa ideia? Eu sou um gerente aqui há 20 anos, eu sou um gerente aqui, entendeu? E assim, mas eu acho que é interessante isso. A gente tem que se posicionar, né, diante dessa situação, porque também, às vezes, o cara tá esperando que alguém tenha uma ideia. Sim. Mas assim, essa parte é muito difícil, né, de você se subordinar a líderes ruins. Eu já tive, né, chefes muito bons. Inspiradores, né? Exatamente, assim como eu já tive também ruins, que você não podia falar nada, o cara, não, isso não vai funcionar aqui, enfim... e tal, mas assim, eu acho que é válido. Na dúvida, se posicione, né, diante das coisas, porque assim, ser ruim se diz muito mais respeito ao que ele é e não ao que você é. Sim, exato. Né? Então você precisa se posicionar às vezes, lógico, com respeito, né? Porque a gente tem a questão da hierarquia dentro do CLT. Sim. Né? E você, Cadu, o que você acha? Eu acho que assim, é uma questão que você não vai conseguir fugir independente do regime que você tiver, CLT ou PJ, porque você vai ter chefes que não vão ser exatamente chefes igual o CLT, né? Mas o seu cliente vai ser seu chefe. E vão continuar sendo chatos. Né? Então assim, a questão é que eu acho que assim, quando você está abaixo de um regime CLT e tem uma pessoa diretamente cuidando, né, com você ali, cuidando das coisas, aquilo te afeta muito mais. Sim. Então assim, qualquer coisa que a pessoa fala, de uma palavra torta, o jeito dela lidar com você, o jeito como ela te responde, vai te afetar demais, porque você tem 100% da sua vida ali, né? Então você fala, meu Deus, se eu sair desse emprego, que não tiver um outro, eu preciso sair correndo porque eu não aguento mais, e não acha, e vive aquela situação difícil. Quando você é PJ, eu acho que acaba te afetando, mas de uma maneira mais light, assim, porque
Beleza, é o cliente, ele tá me pagando, eu vou fazer o que ele quer. Vamos lá. E eu não vou discutir, eu dei minha opinião aqui e já era. Que é uma coisa que você poderia fazer na CLT, mas parece que no CLT, não sei, pelo menos pra mim, É mais pesado. é muito mais tenso, assim. Então, você vai ter gente chata, gente legal em qualquer estilo de trabalho. A questão mesmo é que eu acho que é muito mais fácil lidar quando você trabalha para clientes que te pagam para aquilo, se sente mais confortável em dar opiniões e tudo mais. Eu quero dar um outro exemplo aqui, Cadu. Você falou muito de PJ e CLT, e eu queria dar um exemplo de empreendedor. Porque assim, o cliente também é seu chefe, mas até a página 2. Eu tenho um exemplo muito pessoal nosso, que a gente tinha um cliente problemático lá na empresa, maltratando nossos funcionários. O Cadu estava no escritório nesse dia, ouviu isso, ele chegou lá e botou o cliente para correr. Eu demiti o cliente. Não, venha mais aqui. Eu não quero mais você. Então, assim, é muito diferente. Apesar de você ter um chefe, né, entre aspas, que é o seu cliente, ruim, você demitiu ele e tchau, eu não preciso de você. Eu tenho outros clientes que vão respeitar o nosso trabalho e vão, pelo menos, né, se portar... Eu posso falar uma coisa, assim, uma coisa muito legal? Quando a pessoa perguntou assim pra mim no WhatsApp, eu quero falar com o gerente. Eu falei assim, pois não, estão aqui, pode falar comigo mesmo. Eu sou o gerente e dono, e proprietário. Então, assim, é legal você também poder assumir as responsabilidades, sabe? Sem ficar com aquela tensão, aquele medo. O que meu chefe vai achar? Meu Deus, como eu vou explicar essa situação? O que ele vai fazer? É claro que, gente, assim, tem coisas boas e coisas ruins, né? A gente tá falando mais dessas coisas boas hoje aqui, desse outro lado, e ruins da CLT. Mas, de fato, são coisas boas que às vezes valem um preço. Sim, com certeza. Fechou, gente. Acho que esse é o tema. A gente não quer prolongar muito para o podcast aí ficar bem gostoso de vocês ouvirem. Vou puxar aqui da nossa convidada, se ela tem alguma dica de livro. Vamos puxar da Aline hoje, hein? Vamos lá, Aline. Ai, gente, olha, eu tô na verdade, assim, né? A dica, eu tô começando uma leitura, na verdade, olha, gente, é a procrastinação do CLT, tá? Isso aqui. A gente, o que acontece? A gente nunca tem tempo pra nada. Eu tô baixando o livro no celular. Vamos ver se vai mudar agora. Agora vai mudar, transição, né? Tem que aí. mudar, vamos lá. E aí eu tô tentando ler algumas coisas que eu já tinha comprado e não lia. E aí tem um livro muito bom que chama O Essencialismo. Eu sou muito do contra de ler best-sellers. E eu não gosto porque eu falo, é uma ondinha. É modinha. Mas eu acho que é interessantíssimo, assim, pra quem tá dentro desse pensamento aqui da gente, de repente sair, né, um pouco da caixa e chutar, né, pensar fora da caixa. Eu acho que ele é bem legal porque ele te direciona, assim, em algumas coisas que às vezes são pontuais, assim, de você botar energia nas coisas que vão te levar ao seu objetivo principal, né? Então, de repente, a gente tá gastando tanta energia com outras coisas que não vão te levar naquele objetivo. No seu caminho. Né? Então, é um livro, a dica é bacana, viu? Perfeito. O livro é ótimo. Já vou até anotar aqui e deixar no keynotes aí do episódio pro pessoal que quiser olhar. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Cadu? Eu agradeço também, gente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Aline, pela participação especial. E ela virá muito mais vezes aqui, gente. Porque ela é nossa amiga, tá sempre em casa. Mas é isso aí. Obrigadão. Obrigado, Tchau, gente. gente. Tchau. Tchau. Até mais.